Olá, tudo bem com você? Vamos aqui resolver uma questão envolvendo funções. A análise dos dados financeiros mensais de uma indústria de bens duráveis indicou que, situação 1, os impostos e taxas a pagar na produção dos bens dessa indústria podem ser modelados em reais em função da quantidade de matéria-prima necessária para a produção em toneladas por uma linha reta. Então, na situação 1, a gente tem linha reta. Os impostos e taxas a pagar pela venda dos bens dessa indústria podem ser modelados em reais em função da quantidade de matéria-prima usada na produção, em toneladas, por uma linha parabólica. Então, na situação 1, linha reta, situação 2, parabólica. O desenho a seguir indica a análise dos dados para o mês de maio de 2022, no qual se vê que há 2 pontos de igualdade entre as duas situações. Um para produção e venda de 10 toneladas, com pagamento de 16.800 em impostos e taxas, e o outro na produção e venda de 110 toneladas, que é a maior quantidade que a indústria tem a capacidade de produzir por mês. Então, analisando o gráfico aqui, ele fala assim: o valor máximo em impostos e taxas pagos na situação 2 é um número em reais de qual intervalo? O valor máximo na situação 2, a gente está falando de uma parábola. Então, o máximo da parábola, o valor máximo, é o valor do y do vértice. E para a gente encontrar esse y do vértice, nós precisamos encontrar qual é a equação que vai modelar essa linha parabólica aqui, essa parábola. Então, a gente vai primeiro analisar a linha reta, que é onde a gente tem mais informação. Nós temos aqui 15.600, que é quando o x é 0. Aqui ele fala nesse primeiro ponto de igualdade, que são 10 toneladas, e o valor é de 16.800. Olha lá, no slide anterior, 16.800 nesse primeiro ponto de igualdade. No segundo ponto de igualdade, o número de toneladas é igual a 110 e ele fala aqui que esse valor é máximo. Mas a gente não tem esse valor máximo aí. Para a gente encontrar, a gente vai primeiro encontrar a equação dessa reta. Bom, equação da reta, vou transformar numa função f de x igual a ax mais b. Como a gente tem aqui o ponto onde a reta cruza o eixo y, que é o termo independente, então a gente sabe que o b é 15.600, que é o valor da função quando o número de toneladas é igual a 0. Então a gente tem que o f de 0 é 15.600. Com isso a gente pode concluir então que o b é 15.600. Então a função ficou assim, ó, f de x igual a 15.600 mais ax. Troquei o ax com o b de lugar aqui. Para a gente encontrar esse valor do a, agora a gente substitui o outro valor que ele deu. Ele falou que quando o x é 10, o y é 16.800. Então, ele falou que o f de 10 é 16.800. Substituindo aqui, nós temos 16.800 igual a 15.600 mais a vezes o x, que é 10. Subtraindo aqui, 16.800 menos 15.600, 1.200 igual a 10a. Então, o a é igual a 120. Então, a função f, a reta, ficou 120x mais 15.600. Lembra que a gente quer chegar na equação da parábola. Tá faltando aqui para a gente encontrar essa equação mais um ponto, porque a gente precisa determinar os 3 coeficientes da equação da parábola. Então, agora, substituindo o outro ponto aqui, quando o x é 110, a gente consegue descobrir esse valor de y, que é o terceiro ponto que está faltando para a gente substituir na equação da parábola. Vou trocar, então, o x por 110. E o f de 110 é o que a gente precisa descobrir. Então, o f de 110
120 vezes 110, 13.200, mais 15.600. Então, o F de 110 é igual a 28.800. Agora que a gente já tem, então, o valor do Y desse ponto, 28.800, nós vamos substituir esses valores na quadrática. G de x igual, vou colocar aqui, ó, cx ao quadrado mais dx mais e. Vamos encontrar, então, os coeficientes c, d e e. Para isso, nós vamos substituir os pontos 0 e 9.000. Depois, a gente substitui o ponto 10 e 15.600 e o ponto 110 e 28.800. Então, vamos fazer isso aqui no próximo slide. Calculando, então, primeiro a G de 0. G de 0, ele falou que é 9.000. G de 0 é exatamente o valor do E, porque aqui vai dar 0, 0, então o E é 9.000. Aí agora nós vamos calcular a G de 10. G de 10, ele falou que é 16.800. G de 10 é 10 ao quadrado, x ao quadrado, vezes o coeficiente c, aqui ó, cx ao quadrado, mais dx mais e, mais dx, então 10 vezes o d, mais 16.800. Aliás, mais 9.000. E isso é igual a 16.800. Então, dividindo tudo por 10, a gente tem 10C mais D mais 900 igual a 1.680. 10C mais D é igual a 1.680 menos 900. 780. Substituindo o terceiro valor, G de 110, que a gente descobriu que é 28.800. Então, a gente vai substituir em G de x igual a cx ao quadrado mais dx mais e. G de 110 é igual a 110 ao quadrado, x ao quadrado, vezes o c, mais o x vezes o d, 110d, mais o e, que é 9.000, e isso é igual a 28.800. Então, a gente tem 110 ao quadrado c, mais 110d, igual a 28.800 menos 9.000, 19.800. Agora, dividindo tudo por 110, a gente tem 110c mais d igual a 180. Tem uma equação com c e d aqui, e a gente tem uma outra equação com c e d aqui. Vou chamar essa equação de 1, essa segunda aqui de 2, e aí eu vou fazer a equação 2 menos a equação 1. Então, vai ficar 110c mais d igual a 180, e aí eu vou tirar 10c, vai ficar menos d, e aqui menos 780. 100c igual a menos 600, o c vai ser igual a 6. Encontrei, aliás, menos 6. Encontramos, então, o coeficiente do x ao quadrado, que é menos 6. Vou pegar qualquer uma das equações,
tá mais fácil a primeira aqui para a gente encontrar o valor do D. Então, na equação 1, a gente tem 10C mais D igual a 780. 10 vezes menos 6 mais D igual a 780. O D vai ser igual a 840. Agora sim a gente tem, então, a nossa G de X. Então, a G de X é igual a CX ao quadrado mais DX mais o E, que é 9.000. Para encontrar o resultado da situação, a gente tem que encontrar o y do vértice, que é o valor máximo dessa função. Então, o y do vértice menos delta sobre 4a. Menos o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Esse a aqui, ó, é o termo que está junto do x ao quadrado. Então, 4 vezes o menos 6. O y do vértice vai ser, fazendo essa continha aqui, a gente tem menos 921.600 dividido por menos 24. Então, vai ficar 38.400. Voltando nas alternativas, o valor de 38.400 está no intervalo entre 38.000 e 42.000, letra C. É isso, eu te vejo na próxima. Até lá!